Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo aqui eu vou falar do Zé Trovão. Sabe aquele que ficou foragido muito tempo, depois se entregou, foi preso, tudo por incitar atos golpistas e atos antidemocráticos. Pois é, ele foi candidato a deputado federal usando tornozeleira eletrônica e outras medidas ali, e mesmo assim se elegeu. E ontem ele foi se reunir com Alckmin e com Padilha, ministro de Lula. Só que após a reunião, o Zé Trovão teve uma postura, diante dos repórteres e outra muito diferente lá no plenário da Câmara. Eu quero mostrar a diferença. Numa hora ele é uma tchutchuca, depois ele vira um leãozão, né? Mas vamos aqui tentar explicar qual é o motivo dessa mudança de comportamento dele e também falar da possível federação entre PDT e PSB e talvez recebendo até o Solidariedade. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, olhou e não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, eu confesso para vocês que eu nem me lembrava que Zé Trovão tinha sido eleito deputado federal. De repente comecei a ver várias notícias aí, vários jornais, trazendo a seguinte informação. O deputado bolsonarista Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, foi hoje, no caso ontem, dia 7, ao Palácio do Planalto para se reunir com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, em encontro que ele, o Zé Trovão, definiu como tentativa de diplomacia. Ele foi um dos representantes da bancada sul e centro-oeste da Câmara. Então, assim, vale destacar que não é uma reunião dele particular com o ministro, Foram ali vários deputados, vou trazer daqui a pouco mais detalhes sobre isso. E vai destacar uma matéria que, de chapéu e com tornozeleira eletrônica, o deputado foi eleito em 2022, após ser preso em 2021 por ameaças ao STF por incentivar atos golpistas. Seu inquérito segue na Suprema Corte e, por não ter condenações anteriores, ele pôde tomar posse. A reunião durou cerca de 30 minutos, contou com a presença de outros 19 deputados, alguns da base e outros da oposição, porém representando as duas regiões, a região sul e também a centro-oeste. Aí vejam bem que na saída ele disse o seguinte quando foi abordado pelos repórteres: é um encontro em que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. Era essa a intenção de falar com o ministro Padilha. Então a gente observa aqui uma resposta cordial, respeitosa do deputado, eu diria até surpreendente. Mas como boa parte da extrema-direita cresceu, fazendo vídeos, alguns teatros, showzinho para as redes sociais, logo o Zé Trovão fez questão de gravar o dele em relação a essa reunião, lá na Câmara dos Deputados. Aí ele disse o seguinte no microfone lá no plenário: estão convocando os parlamentares novos até o Palácio do Planalto para intimidá-los. Quem não tirar a assinatura da CPMI não vai receber o dinheiro, que é um direito nosso para levar ao Estado. Daqui está se falando aqui das emendas, daqui a pouco eu falo sobre elas. E eu estou dizendo isso porque fui até lá hoje nessa reunião para saber o que eles iam falar. E eles têm a cara de pau de querer coagir os novos deputados que chegaram na casa. Bom, por que ele não disse isso aqui para a imprensa? Viram a diferença do Zé Trovão diante dos repórteres e agora diante do microfone, onde ele estava ali falando, não para os colegas deputados. Ali a intenção é o quê? É gerar um videozinho para virar um corte e ir para as redes sociais. Simples assim. E o ministro Padilha, das Relações Institucionais, negou e disse em um vídeo enviado ao analista de economia da CNN, Raquel Landim, o seguinte: o que vai existir da minha parte do governo é que nós vamos dialogar com o parlamento, com os deputados, para tentar convencê-los que não é a melhor forma de apurar quem financiou, quem organizou. Então, ele nega que tenha feito aqui, enfim, esse tipo de situação, tentando coagir os deputados a retirar assinaturas da CPMI para ter direito aí às tais emendas. Agora, a pergunta que eu faço é: será que alguém não gravou essa reunião? Talvez, mas eles foram, não é legal você gravar alguém. O próprio governo talvez poderia se preservar gravando a reunião e, diante de uma acusação como o Zé Trovão fez, divulga o vídeo. Falar, já que o Zé Trovão está acusando o governo dessa movimentação aqui e o ministro nega, então, para tirar as dúvidas, toma aqui o vídeo, abre aí para todo mundo assistir e ver, e aí desmente o deputado. Porque se não tiver, enfim, ficar nessa coisa, um fala que foi, outro fala que não foi,
né, cada um vai falar para a própria bolha. E aí com o vídeo, não, você mostraria, opa, o Zé Trovão está mentindo. Ou se no vídeo, né, ou o áudio que alguém gravou mostra que de fato o governo fez essa proposta aqui, aí fala, não, o Zé Trovão tem razão e o ministro mentiu. Então alguém tem que ser desmentido, e nesse caso aqui eu acho que um vídeo, né, resolveria essa questão. Agora, o fato é que é o seguinte, primeiro, CPI no Brasil tem se mostrado, né, ao longo das últimas décadas, né, que tem se tornado mais a seguinte, é um palco, né, em que muitos usam ali para autopromoção, é aquela coisa ainda mais agora, com videozinho aí, gera corte aqui, corte ali, vai para as redes sociais, pouco compromisso com aprofundar as investigações, de fato, com apurar o que de fato aconteceu. Então, CPI, CPMI, quando é no caso aqui mista, composta por deputados e senadores, tem terminado, na maioria das vezes, em pizza. Os atos do dia 8, na minha opinião, tem que ser investigado assim com profundidade e punir quem tiver que punir. Se for alguém do governo que, como eles acusam, facilitou a entrada, que sejam punidos. Agora, se for gente do antigo governo, enfim, deputado, não importa, tem que averiguar o que aconteceu e punir quem tiver que punir. Então, será que é necessário de fato uma CPI ou a intenção da oposição é criar essa comissão justamente para servir de palco, palanque para alguns, até da própria base? Enfim, se ela for criada, vai ter uma disputa para quem vai fazer parte, cuja intenção é autopromoção, não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, o fato sobre essa questão de emenda aqui é o seguinte, né? Como o senador e deputado têm acesso a esse tipo de emenda aqui, fica nessa situação. O parlamentar, na verdade, eu acho, não sei o que vocês acham sobre isso, tinha que focar sua atuação em legislar, enfim, votar o orçamento, ok, discutir ali, fiscalizar o executivo e não ficar preocupado com receber ou enviar emenda para aqui ou para ali. Né? Por quê? Porque hoje essas emendas elas têm servido, né, já há um bom tempo também, quase como moeda de troca. O deputado ou senador pega aquilo, compra apoio, né, de prefeitos para futuras eleições, vai formando currais eleitorais e aí ele vira lá em Brasília quase que um vereador federal. É um deputado cuja preocupação é só com o município onde ele tem voto. Porque se é um município que não tem voto, opa, não, mas aqui eu não vou mandar emenda para lá, que lá eu não tive voto. Então, enfim, a gente tem visto no Brasil muita coisa errada. Eu acho que é necessário discutir, né, realmente se essas emendas aqui, elas cumprem, né, o papel, segundo muitos, de opa, nós precisamos atender ali porque o deputado ele é quem sabe a realidade da cidade. Eu acho que quem sabe melhor a realidade dos municípios são os prefeitos. Tem deputado que foi eleito por um estado que nem nele mora. Né, e vai lá no estado só participar de grandes festas para ser visto por muitas pessoas, feiras de negócio e tudo mais, ou em época de campanha. E tirando esses momentos aqui e ali, ficam em outro estado aí onde eles levam a sua vida. Então essa conversa que o deputado, né, quem conhece melhor a realidade, na minha opinião, e o senador também, na minha opinião, não passa de um argumento para manter essas emendas que são muito benéficas para quem está lá e acaba, como eu disse, criando um ciclo, na minha opinião, muito negativo. E voltando ao Zé Trovão, vejamos a que ponto nós chegamos. Um cidadão que já estava com essa condenação, né, não podendo nem dar entrevista para a imprensa, ele está usando tornozeleira eletrônica, tendo que cumprir uma série de medidas para responder os processos em liberdade, não pode ter rede social e mesmo assim foi eleito deputado federal. É cada coisa no Brasil, viu? E agora vamos falar aqui rapidamente da possível federação entre PDT e PSB e talvez a Solidariedade. Vai destacar uma matéria, né, que as duas siglas aí têm conversado a respeito disso e darão nesta semana o pontapé inicial nas articulações para formar uma federação de olho nas eleições municipais de 2024 e no pleito de 2026, porque uma federação ela tem que durar 4 anos. Então se ela começa agora em 2023, ela tem que ir até 2027. O PSB reunirá sua executiva nacional nesta quinta-feira e apresentará formalmente a possibilidade de se juntar ao PDT por no mínimo 4 anos. Entre os pedetistas, o movimento tem recebido sinalizações positivas. Aqui vai destacar a matéria que os dois partidos já concordaram em formar um bloco na Câmara, que somará 31 deputados, 17 do PDT e 14 do PSB. E a federação teria ainda 7 senadores. Aqui destaca que os dois partidos perderam espaço na Câmara. Curiosamente, o PSB perdeu bem mais que o PDT, mesmo o PSD estando aí com o Alckmin, vice do Lula, tendo vencido alguns governos estaduais, como Maranhão, Espírito Santo e Paraíba, mas perdeu seu principal reduto, que é Pernambuco. Sobre a aliança para 2024, eles vão tentar repetir aquilo que foi muito bem sucedido em 2020, quando os dois partidos juntos conseguiram vencer ali em várias capitais
e o PT, que ficou isolado, não venceu nenhuma capital. O antagonista chegou a divulgar aqui que o Solidariedade, do Paulinho da Força, também quer entrar na federação, lembrando que o Solidariedade não passou na cláusula de barreira e já fez a fusão com outro partido que também não passou, que é o PROS. Então os dois agora formam um único partido que manteve o nome Solidariedade e também o número, né, do partido, que é o 77. Então eu acredito que nessa federação PSB e PDT ela pode até prosperar. Não sei em relação ao Solidariedade, sinceramente, é algo que começou a surgir agora nessa possibilidade, não sei se vai para frente. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês são favoráveis a essa federação? Não é fusão. A federação ela vale por no mínimo 4 anos e depois os partidos reavaliam. Opa, continua junto, não foi legal, vamos desfazer e agora cada um, né, segue a sua vida de forma separada, isolada, como estão agora. E aí, vocês são favoráveis então a essa federação por enquanto? Ou mesmo diante das dificuldades que cada um pode enfrentar trabalhando separado, vocês são contra? Deixa aqui porque a opinião de vocês ela é muito importante para nós. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.